Minha própria filha me chamou de um Zé Ninguém fracassado, que já tinha passado da hora de ir embora da sua futura casa. Meu nome é Arthur Almeida, e nas últimas 3 décadas venho construindo um império silenciosamente. Um império que Clara, minha filha, nunca sequer tentou enxergar. Ela exigiu minha casa de 20 milhões de reais em Ponta do Mar Azul para seu noivo bilionário, anunciou suas intenções para seus 600 mil seguidores no Instagram e me deu um único dia para tirar minhas coisas e desaparecer. O que ela não percebeu é que eu não era dono apenas daquela casa. Eu também era o dono do apartamento de luxo que ela tinha tanta certeza que era dela. E na manhã seguinte, ambos teriam sumido. Eu não alterei a voz, não discuti, apenas peguei meu celular e fiz 3 ligações precisas. Se por acaso você estiver assistindo a isso, me faça um favor e se inscreva, e me diga nos comentários de onde você está assistindo. Porque esta história, na verdade, começou há 30 anos, com uma promessa que fiz a mim mesmo sobre a diferença crucial entre dar o mundo a alguém e ensiná-lo a valorizar um pequeno pedaço dele. Essa promessa estava prestes a custar à minha filha mais do que ela jamais poderia imaginar. Quando a maioria das pessoas olha para mim, elas veem exatamente o mesmo homem que minha filha, Clara, vê. Um cara em seus 50 e poucos anos, dirigindo uma Ford Ranger de 20 anos com a pintura desbotada e quase 300 mil quilômetros rodados. O tipo de homem que compra suas camisas de flanela de marca própria em um atacadão e aparece em jantares chiques com uma garrafa de vinho de R$ 80 quando todo mundo está trazendo algo que custa mais de 1.000. Clara Almeida, 27 anos, uma influenciadora digital com um séquito do tamanho de uma cidade pequena e totalmente convencida de que seu velho pai é um estorvo social. Pai, você honestamente parece um mendigo, ela me disse no mês passado quando apareci na sua festa de aniversário. Os amigos do Juliano vão pensar que eu saí de um bueiro. Juliano Barros Filho, herdeiro de uma dinastia imobiliária, um império familiar avaliado em R$ 1 bilhão. Ele dirige uma McLaren de 4 milhões de reais e usa relógios que custam mais do que minha primeira casa. A primeira pista real de que eu estava perdendo minha filha surgiu há cerca de 6 meses. Ela começou a usar casualmente a frase "a propriedade da família" ao falar da minha casa em Ponta do Mar Azul. Logo, tornou-se minha futura herança. E então, finalmente, era apenas minha casa. Quando Juliano e eu nos casarmos, obviamente vamos precisar da casa de praia, ela declarou durante um jantar que eu estava pagando. Você pode encontrar algo menor, algo mais adequado. Adequado. Essa palavra se enterrou sob minha pele. A segunda pista chegou quando ela postou um story no Instagram da minha própria sala de estar com a legenda "lidando com alguns atritos familiares". Algumas pessoas simplesmente se recusam a entender seu lugar. A sessão de comentários foi um massacre. Seus seguidores, seus supostos fãs, estavam me chamando de pai boomer egoísta que a estava impedindo de crescer. Impedindo de crescer. Um comentário dizia: "Amiga, é seu direito de nascença. Apenas pegue o que é seu. Para que um velho precisa de uma casa de praia, afinal?" Clara tirou prints dos comentários mais cruéis e me enviou. "Viu? Até estranhos entendem", dizia sua mensagem de texto. Eu nunca respondi a essas mensagens. Apenas as salvei silenciosamente. O que Clara não sabe, ou talvez nunca se importou em notar, é que venho assistindo aos seus stories no Instagram há meses. Vendo-a exibir o apartamento de cobertura pelo qual pago R$ 40 mil por mês. A bolsa Chanel de R$ 200 mil que comprei para ela como presente de formatura. O leasing do Porsche Macan de R$ 500 mil que é debitado automaticamente da minha conta bancária todo mês. Em seu mundo online cuidadosamente curado, ela conquistou cada pedaço disso. Eu era apenas o cara sortudo que tropeçou em uma casa herdada e, de alguma forma, milagrosamente, conseguiu manter as luzes acesas e financiar seu estilo de vida luxuoso. Meu pai é meio faz tudo,
ouvia dizer uma vez para a mãe de Juliano, em uma gala de caridade na primavera passada. Sabe, origem humilde, ele faz o melhor que pode, mas não entende bem como as coisas funcionam em nossa esfera social. Nossa esfera social, como se ela tivesse assentado um único tijolo da fundação sobre a qual estava tão orgulhosamente de pé. Juliano, aparentemente, achou essa narrativa cativante. É tão autêntico, ele comentou com seus amigos, bem ao alcance da minha audição. A Clara é genuína, sabe? Apesar das vantagens dela, as vantagens dela, aquelas que pareciam ter surgido do nada. Mas o verdadeiro ponto de ruptura não foram os comentários sarcásticos, o desdém casual ou mesmo o impressionante sentimento de direito adquirido. Foi o que aconteceu há 3 semanas, quando Clara trouxe Juliano para jantar na minha casa. Eles entraram como se já tivessem a escritura. Os olhos de Juliano imediatamente começaram a escanear a sala, medindo paredes, falando sobre maximizar a exposição para o mar e atualizar os acabamentos para algo contemporâneo. A cozinha precisa de uma reforma completa, Clara interveio, concordando avidamente. Talvez possamos pedir aos arquitetos para desenhar alguns projetos enquanto o papai ainda está morando aqui, enquanto eu ainda estou morando aqui, na casa que construí do zero. Quando estavam de saída, Clara se virou para mim. Pai, disse ela com uma expressão séria no rosto, Juliano e eu estivemos conversando. Estamos preparados para assumir a administração da propriedade. Você já fez sua parte, mas é hora de pessoas que entendem de mercado imobiliário moderno cuidarem disso. Pessoas que entendem de mercado imobiliário moderno. Eu apenas assenti lentamente e não disse nada. Naquela noite, Clara não tinha a menor ideia do que acabara de colocar em movimento. A mensagem de texto chegou às 7h30 da manhã seguinte. Pai, Juliano e eu tomamos uma decisão. Precisamos que você saia da casa de praia até a próxima sexta-feira. Vamos trocar as fechaduras e a equipe de reforma vai começar. Já mandei mensagem para um amigo corretor de imóveis para te ajudar a encontrar um lugar mais adequado ao seu orçamento. Meu orçamento. O orçamento que ela tinha tanta certeza que entendia. Liguei para ela imediatamente. Ela atendeu no quarto toque, sua voz carregada de irritação. Clara, precisamos conversar sobre isso. Não há nada para conversar. Eu tenho 27 anos, pai. Estou prestes a me casar e preciso começar a construir minha vida. Você não pode esperar seriamente que eu fique esperando para sempre você abrir espaço para mim, abrir espaço para você, na minha própria casa? Clara realmente riu, um som curto, agudo e desdenhoso. Pai, vamos ser realistas. Você não pode arcar com a manutenção de uma propriedade de 20 milhões de reais com as economias que você tem. Só o IPTU deve estar te esmagando. Isso é para o bem de todos. As economias que eu tenho, o IPTU que deve estar me esmagando. Clara, você já se perguntou como eu consigo manter esta casa? Herança, não foi? O vovô deixou para você. Olha, pai, sou grata por tudo que você proporcionou, mas é hora de eu pensar no meu futuro. Juliano e eu temos planos de verdade. Planos de verdade, ao contrário do que quer que ela pensasse que eu estive fazendo nos últimos 30 anos. E se eu me recusar a sair? Pai, não torne isso mais feio do que precisa ser. O pai do Juliano é um dos melhores advogados imobiliários. Ele disse que uso capião não se aplica em disputas familiares, e como você nunca se preocupou em colocar a casa em um fundo ou algo inteligente assim, podemos facilmente resolver algo do lado legal. Uso capião, na minha própria casa. Vou precisar ver essas opções legais por escrito. Tudo bem. Juliano está mandando uns papéis esta tarde. Apenas tente se lembrar, pai. Estamos tentando fazer isso do jeito legal. Não nos force a envolver os advogados. Ela desligou. Fiquei sentado na minha cozinha, olhando para o Oceano Atlântico através das janelas pelas quais assisti o sol nascer por quase 20 anos. E então, a ficha caiu. Minha filha genuinamente acreditava que estava me fazendo um favor. Os papéis chegaram por um motoboy às 14 horas em ponto. Estavam impressos em um papel bonito e grosso, com o timbre em relevo de Barros Advocacia, o escritório do pai de Juliano. A linguagem era impecavelmente educada, mas a mensagem era cristalina. Eu tinha 30 dias para transicionar a propriedade do imóvel em Ponta do Mar Azul para Clara ou enfrentar procedimentos legais formais para resolver a disputa de herança. Disputa de herança. Por uma casa que comprei com minhas próprias mãos. A carta até detalhava um cronograma. Semana 1.
Embalar pertences pessoais. Semana 2. Coordenar com o corretor de Clara para encontrar moradia alternativa apropriada. Semana 3. Finalizar os documentos de transferência de propriedade. Semana 4. Concluir a mudança. Eles tinham ido ao ponto de calcular minhas despesas de vida estimadas com base na renda de aposentadoria típica para alguém com seu histórico profissional. O valor que eles propuseram era um tapa na cara. Mas o parágrafo que realmente capturou minha atenção foi o último. Entendemos que esta transição pode ser emocionalmente desafiadora, mas estamos confiantes de que este arranjo atende aos interesses de longo prazo de todas as partes, incluindo sua própria estabilidade financeira. Minha própria estabilidade financeira. Eles iam me salvar da ruína financeira tomando minha casa. Li a carta 3 vezes. Então caminhei calmamente até meu escritório e abri o único arquivo que mantive trancado por anos, aquele que Clara nunca sequer olhou. Lá dentro, os documentos estavam exatamente onde eu os havia deixado. Papéis de incorporação da Litoral Prime Imóveis, registros de aquisição de mais de 200 propriedades, extratos bancários, um artigo da revista Forbes de 2 anos antes intitulado Os Magnatas Fantasmas do Litoral. Coloquei tudo organizadamente sobre minha mesa e tirei uma série de fotos nítidas com meu celular. Então, fiz uma lista das ligações que precisava fazer. Primeira ligação, Eleonora Viana, minha advogada nos últimos 25 anos. Ela atendeu instantaneamente. Arthur, o que foi? Você parece diferente? Eleonora, preciso que você redija alguns documentos para mim. É preciso deles para ontem. Que tipo de documentos estamos falando? O tipo que vai ensinar à minha filha a diferença gritante entre uma herança e uma suposição. Eleonora ficou em silêncio por um instante. Quão rápido é para ontem? 24 horas. E Eleonora, certifique-se de que sejam blindados. Tenho a sensação de que isso está prestes a se tornar muito público. Segunda ligação. Marcelo Chaves, vice-presidente de operações da Litoral Prime Imóveis. Arthur, não esperávamos ouvir de você até a reunião trimestral do conselho. Os planos mudaram, Marcelo. Preciso que você acelere a oferta do Grupo Harrison. Ambas as propriedades de Ponta do Mar Azul. Quero o preço total pedido, somente à vista, e quero que seja fechado em 12 horas. 12 horas? Arthur, isso é agressivo. Eu sei que é agressivo e sei que é possível porque já fizemos isso 2 vezes antes. Faça acontecer, Marcelo. Terceira ligação. Doutora Suzana Albuquerque, a terapeuta de família que Clara e eu consultamos em algumas sessões no ano passado. Doutora Suzana, é Arthur Almeida. Preciso marcar uma sessão de emergência para amanhã de manhã e vou precisar que você documente meticulosamente tudo o que discutirmos. Quando o sol começou a se pôr, as engrenagens estavam girando. Clara não tinha a menor ideia do que estava prestes a acontecer. O jantar foi ideia de Juliano, claro. Uma pequena e íntima reunião ele havia chamado. Apenas amigos próximos e família para celebrar nosso noivado. 23 pessoas circulando pela minha sala de estar, bebendo vinho que custava mais do que a prestação mensal da minha caminhonete, conversando sobre fundos de investimento, galas de caridade e suas casas de férias em Campos do Jordão. Clara usava um anel de noivado de R$150 mil que Juliano lhe dera naquela tarde. Ela não parava de postar stories no Instagram, exibindo o anel com minha casa de praia, nossa casa de praia, como ela agora a chamava em suas legendas, como o cenário perfeito. Cheguei na hora certa, carregando uma garrafa de vinho tinto que peguei no supermercado, R$ 79,90. O caixa me olhou de um jeito estranho, como se eu estivesse cometendo um erro terrível. Pai, Clara correu até mim, mas pude ver o lampejo de pânico em seus olhos. Você conseguiu vir. Não perderia por nada neste mundo, eu disse, entregando-lhe o vinho. Parabéns pelo noivado. Ela pegou a garrafa e, sem hesitar, passou para a mãe de Juliano, Diana Barros. Muito obrigada, Arthur. Vamos apenas colocar esta com as outras. Diana olhou para o rótulo e me deu aquele sorriso tenso e educado que os ricos reservam para os esforços pitorescos dos pobres. Que gentil! Juliano materializou-se ao lado de Clara, usando um relógio que provavelmente poderia financiar uma faculdade de 4 anos.
Arthur, ótimo que você veio. Clara tem contado a todos como a transição da casa está indo bem. Transição da casa, repeti, deixando as palavras pairarem no ar. Engraçado, não me lembro de ter concordado com nada. O zumbido baixo da conversa ao nosso redor diminuiu. Não o suficiente para ser óbvio, mas o suficiente para eu saber que as orelhas estavam se aguçando. O sorriso de Clara se apertou. Pai, nós conversamos sobre isso. O pai do Juliano já enviou a papelada. Eu li a papelada, eu disse, minha voz calma e uniforme. Eu tenho algumas perguntas. Juliano se aproximou um pouco mais, uma postura de autoridade amigável. Que tipo de perguntas? Meu pai é excepcionalmente minucioso. Perguntas legais, eu disse, principalmente sobre propriedade e herança. Diana Barros, a mãe de Juliano, reapareceu ao nosso lado, segurando uma taça de vinho que certamente não veio da minha garrafa. Há algum tipo de problema, Arthur? Clara parecia absolutamente mortificada. Não, nenhum problema. Papai está apenas sendo cauteloso. Cauteloso com o quê? A voz de Diana tinha aquele tom nítido e impaciente que os ricos usam quando os menos afortunados não estão cooperando rápido o suficiente. Sobre assinar a escritura de uma casa que possuo integralmente há quase 20 anos, respondi. A sala ficou visivelmente mais silenciosa. Juliano soltou uma risada curta e condescendente. Arthur, acho que houve um pequeno mal-entendido. A casa está na família da Clara há gerações, certo? Isso é apenas para oficializar a papelada para ela. Na verdade, eu disse, olhando-o diretamente nos olhos, comprei esta casa em 2011, com meu próprio dinheiro. O rosto de Clara ficou vermelho escuro. Pai, pare com isso. Você está se envergonhando. Como estou me envergonhando ao afirmar um fato simples? Porque todos aqui entendem como funcionam os legados familiares, disse Diana suavemente, intervindo. É bastante comum que a geração mais velha sinta um apego a uma propriedade, mesmo quando é hora de passá-la adiante. Sinta um apego, como se eu fosse um inquilino sentimental que havia ficado mais tempo do que o bem-vindo. Senhora Barros, eu disse, virando-me para ela. Quanto você estimaria que esta casa vale? Clara mencionou 20 milhões, acredito. Um lugar adorável. E quanto você estimaria que é minha renda anual? Diana pareceu confusa. Eu realmente não saberia dizer. Dê um palpite, insisti, com base na minha caminhonete, minhas roupas, o vinho que eu trouxe. O que você acha que um homem como eu ganha em um ano? Clara agarrou meu braço, seu aperto surpreendentemente forte. Pai, por favor, pare com isso. Não. Estou curioso, continuei, minha voz se projetando um pouco mais agora. Estou curioso para saber como todos aqui pensam que eu tenho arcado com o IPTU de uma casa de 20 milhões de reais nas últimas 2 décadas. Só o imposto é quase 250 mil por ano. Juliano franziu a testa. Seu pai mencionou que a herança cobria todas as despesas da propriedade. Que herança seria essa? Perguntei. A sala estava definitivamente ouvindo agora. Todas as outras conversas haviam cessado. As pessoas fingiam verificar seus celulares, mas seus olhos estavam grudados em nós. A voz de Clara tornou-se áspera. Pai, você está fazendo uma cena. Estou fazendo uma pergunta simples sobre minha própria casa, que comprei com dinheiro que ganhei. Que dinheiro? A voz de Juliano tinha um tom duro agora. Arthur, sem ofensa, mas Clara mencionou que você está mais ou menos aposentado. Manutenção da propriedade, seguro, contas. De onde vem esse dinheiro? A pergunta que todos na sala estavam pensando, mas que apenas Juliano foi grosseiro o suficiente para fazer. Essa é uma pergunta muito boa, eu disse, virando-me para minha filha. Clara, por que você não conta ao Juliano de onde você acha que o dinheiro vem? Clara parecia um animal encurralado. Eu não... Pai, não precisamos entrar em suas finanças pessoais em uma festa. Acho que precisamos sim, respondi. Já que o pai de Juliano está tão preocupado com minha estabilidade financeira, e já que você anunciou ao mundo que esta casa precisa ir para pessoas que entendem de mercado imobiliário. Diana pousou sua taça de vinho. Talvez essa conversa fosse melhor em particular. Será? Porque o Juliano aqui parece incrivelmente confiante sobre direito imobiliário e a Clara já anunciou a transição da casa para seus 600 mil seguidores no Instagram.
Parece bem público para mim. O rosto de Clara estava pálido. Pai, do que você está falando? Eu tirei meu celular e mostrei a ela o print que tirei naquela manhã. Seu story no Instagram, postado da minha cozinha às 6h15. Avançando com as decisões sobre a propriedade da família. Tão importante saber quando é hora de dar um passo ao lado. Novo capítulo, crescimento natural, metas de imóveis. A postagem já havia recebido centenas de comentários. A maioria eram variações de arrasa, rainha, pega o que é seu. E os boomers precisam aprender a abrir espaço para a próxima geração. Clara, eu disse em voz baixa, você postou isso da minha casa esta manhã. Ela olhou para a tela, sem palavras. A sala agora estava completamente silenciosa. Eu estava animada com o nosso futuro. Nosso futuro? Na minha casa. Juliano limpou a garganta. Arthur, talvez devêssemos adiar essa discussão por enquanto. Por quê? Você parecia tão certo sobre a lei de heranças 5 minutos atrás. Olhei ao redor da sala, fazendo contato visual com os 21 pares de olhos que agora observavam minha filha perceber que havia cometido um erro de cálculo catastrófico e muito público. Eu acho, disse eu, deixando minha voz preencher o espaço, que é hora de todos entenderem exatamente de que tipo de herança estamos realmente falando. Fui ao meu escritório e voltei com uma única pasta parda. Clara me observou como se eu estivesse carregando um explosivo ativo. Pai, o que você está fazendo? O que eu deveria ter feito meses atrás? Disquei o número de Eleonora Viana ali mesmo, na frente de todos. Ela atendeu no segundo toque. Eleonora, é o Arthur. Preciso que você me guie por uma pequena hipótese, na frente de testemunhas. Clara parecia que ia passar mal. Pai, desliga o telefone. Eleonora, continuei. Se um indivíduo comprou uma propriedade com seus próprios fundos há quase 20 anos e sua filha adulta de repente começou a reivindicar direitos de herança sobre essa propriedade, como você chamaria isso? A voz de Eleonora, nítida e profissional, soou pelo viva voz, clara o suficiente para os mais próximos ouvirem. Eu chamaria de um possível caso de fraude, dependendo das ações específicas tomadas. Diana Barros deu um passo à frente. Arthur, eu realmente insisto que discutamos isso em particular. Senhora Barros, seu filho e minha filha anunciaram seus planos de tomar minha casa para uma sala cheia de pessoas e 600 mil de seus amigos mais próximos nas redes sociais. Acho que o navio da privacidade já partiu. Eleonora, continuei. E se essa mesma filha pedisse ao pai de seu noivo, um advogado, para redigir documentos legais ameaçando o verdadeiro proprietário com procedimentos formais, se ele não entregasse voluntariamente a propriedade? Arthur, isso dependeria da linguagem exata usada, mas certamente poderia constituir tentativa de extorsão. Juliano ficou branco como um papel. Agora espere um minuto. E Eleonora, interrompi, e se o verdadeiro proprietário do imóvel tivesse documentação provando não apenas sua compra exclusiva da propriedade em disputa, mas também sua propriedade de vários outros imóveis de alto valor que a reclamante nem sabe que existem? A sala ficou em silêncio mortal. Dava para ouvir um alfinete cair. A voz de Eleonora de repente soou muito interessada. Arthur, estamos finalmente falando sobre o portfólio da Litoral Prime Imóveis? Litoral Prime Imóveis. O nome pairou no ar como um trovão. Clara me encarou, seus olhos arregalados de confusão. O que é Litoral Prime Imóveis? Eleonora, você poderia, por favor, explicar a todos o que é a Litoral Prime Imóveis? Certamente. A Litoral Prime Imóveis é uma empresa privada de gestão de imóveis de luxo no litoral, fundada há 30 anos. Eles possuem e operam mais de 200 propriedades de aluguel premium em 16 estados. O portfólio atual está avaliado em aproximadamente 500 milhões de reais. A boca de Juliano abria e fechava, mas nenhum som saía. E Eleonora? Perguntei, desferindo o golpe final. Quem é o fundador e CEO da Litoral Prime Imóveis? É você, Arthur. Você é o único dono. Desliguei o telefone. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que pude ouvir as ondas quebrando na praia lá fora. A voz de Clara era quase um sussurro. Isso não é possível. Qual parte não é possível, querida? Que você dirige uma caminhonete de 20 anos?
Que você faz compras no Atacadão? Você trouxe uma garrafa de vinho de R$ 80 para a minha festa de noivado. Eu também sou o dono do prédio de escritórios onde o pai do Juliano tem seu escritório de advocacia. Juliano emitiu um som baixo, engasgado, e do prédio comercial no centro da cidade, onde a empresa de design de interiores da Diana está localizada. Diana Barros parecia ter visto um fantasma, e do hotel onde você e Juliano tiveram seu primeiro encontro. O Grande Hotel Marítimo, essa é a propriedade número 47 no portfólio da Litoral Prime. Clara desabou no sofá. Isso não é real. Abri a pasta que trouxe do meu escritório. Extratos bancários do First National Trust. Até ontem, os ativos líquidos totalizavam R$ 512 milhões. Tirei outro documento, a revista Forbes, a edição de outubro de 2022. Os titãs invisíveis do mercado imobiliário brasileiro. E lá estava minha foto na página 63. Eles me chamaram de o fantasma do litoral. Clara pegou a revista, suas mãos tremendo. Registros de aquisição de imóveis dos últimos 20 anos. 220 propriedades compradas, reformadas e convertidas em aluguéis de luxo. Retorno sobre o investimento médio, 32% anualmente. Peguei meu celular e abri um aplicativo. Este é o painel de gestão da Litoral Prime Imóveis. Taxas de ocupação em tempo real, rastreamento de receita, agendamentos de manutenção. A receita bruta de hoje, rolei para baixo, é de R$ 48.312. Isso é impossível, gaguejou Juliano. Você é um faz-tudo. Clara disse que você costumava consertar coisas para as pessoas. Eu ainda conserto coisas, eu disse. Eu compro propriedades quebradas e as transformo em ativos lucrativos. Clara, lembra quando você perguntou de onde vinha o dinheiro para pagar o IPTU desta casa? Ela assentiu, entorpecida. Esta casa gera R$ 70 mil por mês em receita de aluguel quando você não está aqui, o que por acaso é a maior parte do tempo. Clara apenas me encarou. Receita de aluguel? A casa de hóspedes nos fundos, aquela que você adora usar para suas sessões de fotos no Instagram, é uma unidade de aluguel separada. O aluguel é de 20 mil por mês. Sua amiga fotógrafa, Mia, está hospedada lá durante todo o verão. Ela paga o aluguel através do sistema de reservas da Litoral Prime. Mia paga aluguel? Mia paga um valor premium. Propriedade da Litoral Prime, acesso à praia particular, proximidade com casas de celebridades, é muito popular entre os criadores de conteúdo. Juliano finalmente encontrou sua voz. Se tudo isso é verdade, por que você vive como o quê, Juliano? Como alguém que não sente a necessidade de provar seu patrimônio líquido com carros chamativos e grifes. Diana Barros estava lendo o artigo da Forbes por cima do ombro de Clara, seu rosto uma máscara de incredulidade. Arthur Tom Almeida, fundador e CEO da Litoral Prime Imóveis. Patrimônio líquido estimado, R$ 500 milhões. Conhecido por seu estilo de vida discreto e gestão prática. Ela olhou para mim, seus olhos arregalados. Você é o fantasma do litoral. Prefiro Arthur. Mas sim. Clara estava olhando para os extratos bancários. Pai, por que você nunca me contou? Por que você nunca perguntou? Eu disse simplesmente. Você presumiu. Você viu uma caminhonete velha e camisas baratas e decidiu que sabia tudo o que havia para saber sobre minha situação financeira. Mas eu sou sua filha. Eu deveria saber. Deveria? Clara, quando foi a última vez que você me fez uma única pergunta sobre o meu trabalho? Sobre o meu dia, meus planos, sobre qualquer coisa? Ela abriu a boca, depois a fechou. A sala esperou comigo. 21 pessoas, observando minha filha chegar à terrível conclusão de que não sabia nada sobre a vida de seu próprio pai. Finalmente, ela sussurrou. Eu não me lembro. Nem eu disse. O que ela encontraria na minha mesa na manhã seguinte quase a quebraria. Clara deixou a festa sem dizer mais uma palavra. Ela levou Juliano com ela, ambos parecendo que tinham acabado de sair de um acidente de carro. O resto dos convidados deram suas desculpas e foram embora em 20 minutos.
Às 22 horas, eu estava sozinho em minha casa, cercado por 2 dúzias de taças de vinho vazias e a satisfação silenciosa de ver pessoas com complexo de superioridade perceberem que suas suposições tinham consequências muito reais. Às 23h30, meu celular começou a vibrar com notificações do Instagram. Clara havia entrado ao vivo, abriu o aplicativo e me vi assistindo minha filha ter um colapso completo e total em tempo real. Ela estava em seu Porsche, estacionado na beira de alguma estrada escura que eu não reconheci, com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto seus 600 mil seguidores digitavam comentários em velocidade relâmpago. Gente, eu nem sei por onde começar. Minha vida inteira foi uma mentira. Meu pai, fingiu ser pobre esse tempo todo. Os comentários explodiram. O quê? Meu Deus, Clara, conta tudo. Tipo, ele aparentemente vale 500 milhões de reais. 500 milhões de reais. E ele me deixou acreditar que era um aposentado quebrado que mal conseguia manter a casa. Mais comentários inundaram a tela. Isso é realmente insano. Por que ele esconderia isso de você? Pais ricos são os piores. Clara enxugou o nariz na manga de seu suéter caro. Ele é dono de 200 propriedades. Ele saiu na Forbes. Forbes? E eu andei pagando a conta no jantar porque achava que ele não tinha dinheiro. O número de espectadores estava subindo. 43 mil pessoas agora assistiam minha filha se autodestruir publicamente. E a pior parte? Ele tem cobrado aluguel para as pessoas ficarem na nossa casa. Nossa casa. Tipo, minha fotógrafa Mia, ela tem pago 20 mil reais por mês para ficar na casa de hóspedes. 20 mil! E meu pai nunca me contou. Juliano apareceu no quadro, parecendo exausto e derrotado. Amor, talvez você não devesse estar... Não, Juliano. Meus seguidores merecem saber que tipo de família eles têm apoiado. Meu pai me enganou deliberadamente. Ele me fez parecer uma completa idiota na frente dos seus pais. 48 mil espectadores agora. E sabem o que mais? Ele estava me testando. Esse tempo todo. Ele estava me observando fazer todas essas suposições sobre o dinheiro dele, me deixando planejar todo o meu futuro em torno da herança da casa dele. E apenas esperando que eu mostrasse a ele que tipo de pessoa eu realmente sou. Ela estava soluçando abertamente agora. E eu falhei. Eu falhei completa e totalmente. Eu tentei roubar a casa do meu próprio pai, porque achei que ele era pobre demais e estúpido demais para fazer qualquer coisa a respeito. Os comentários agora eram uma mistura de simpatia e choque total. Algumas pessoas a defenderam. Ele deveria ter te contado. Pais não deveriam testar seus filhos assim. Outros foram impiedosos. Você tentou roubar a casa dele? Essa é a definição de pessoa mimada. Seu pai parece uma lenda. O pai do Juliano mandou papéis legais para o meu pai. Papéis legais. Ameaçando-o se ele não abrisse mão de sua própria casa. E meu pai simplesmente nos deixou fazer isso. Ele nos deixou fazer papel de idiotas. 52 mil pessoas assistindo. Juliano tentou novamente. Clara, por favor, apenas desligue a câmera. Por quê? Para que todos possamos fingir que isso nunca aconteceu? Para que eu possa voltar a postar sobre minha vida perfeita e curada, enquanto meu pai secretamente pensa que sou um monstro ganancioso e mimado? Ela olhou diretamente para a lente da câmera. Porque é isso que eu sou. Eu sou exatamente o tipo de pessoa que tentaria roubar a casa do próprio pai porque achou que ele não podia pagar um advogado para impedi-la. Os comentários estavam ficando mais desagradáveis. Isso é tão vergonhoso. Apaga isso enquanto ainda pode, garota. Seu pai se livrou de uma bala. Sabe qual é a parte realmente doentia? Ele paga por tudo. Tudo. Meu apartamento, meu carro, meus cartões de crédito, todo o meu estilo de vida. E eu me deixei acreditar que merecia. Que ele era apenas um cara de sorte que herdou uma casa. 57 mil espectadores. Eu postei esta manhã sobre decisões de propriedade da família e pessoas precisando dar um passo ao lado. Eu disse a 500 mil de pessoas que meu pobre e velho pai precisava abrir espaço para mim. E todos vocês me aplaudiram porque acharam que eu era uma girl boss pegando de volta o que era meu por direito. Ela ergueu o celular, mostrando seu story daquela manhã. Olhem esses comentários. Olhem o que eu incentivei as pessoas a dizerem sobre meu próprio pai.
Os comentários da transmissão ao vivo estavam piorando. Clara, isso é genuinamente doloroso de assistir. Garota, parágrafo. Sua carreira acabou. Isso é simplesmente triste. 23 pessoas me viram tentar humilhar meu pai esta noite. E, em vez disso, eu me humilhei. Na frente de toda a família do Juliano, na frente de todos que importam em nosso círculo social. Juliano estava praticamente implorando. Clara, por favor, apenas encerre a transmissão. Juliano, seus pais acham que meu pai é um fracassado. Seu pai tentou intimidá-lo com ameaças legais. Sua mãe se ofereceu para ajudar a pagar as despesas da mudança dele porque achou que ele era pobre demais para fazer isso sozinho. 61 mil espectadores. E meu pai? Meu pai apenas ficou lá e deixou acontecer. Ele poderia ter parado a qualquer momento. Ele poderia ter sacado o artigo da Forbes, ou seus extratos bancários, ou seus cartões de visita, mas ele não fez isso. Ele nos deixou mostrar exatamente quem somos. Clara parecia totalmente exausta. Ele me deixou mostrar a 500 mil de pessoas como eu realmente sou quando acho que ninguém importante está assistindo. Os comentários voltaram a ser simpáticos. Clara, você está tendo um colapso. Por favor, procure ajuda. Ligue para o seu pai. Isso não é saudável. Eu não sei como consertar isso, ela sussurrou. Eu não sei como você pede desculpas por tentar roubar a casa de alguém. Eu não sei como dizer aos meus seguidores que cada post que já fiz sobre minha vida foi construído sobre uma base de mentiras. Ela enxugou os olhos. Meu pai é dono do hotel onde Juliano e eu tivemos nosso primeiro encontro. Ele é dono do prédio onde o pai de Juliano trabalha. Ele provavelmente é dono de metade dos malditos lugares que já marquei no Instagram. O número de espectadores atingiu 64 mil. E eu o chamei de inútil. Eu o chamei de perdedor. Eu disse a ele que ele não merecia morar em sua própria casa. Clara olhou diretamente para a câmera uma última vez. Se você está assistindo a isso, pai, me desculpe. Eu sinto muito, muito mesmo. E eu entendo se você nunca puder me perdoar. Ela encerrou a transmissão. 64 mil pessoas tinham acabado de assistir minha filha detonar sua própria reputação em tempo real. Ao amanhecer, a vida que ela pensava conhecer havia acabado. Clara apareceu na minha casa às 6h15 da manhã seguinte. Eu estava na varanda com uma xícara de café, assistindo ao nascer do sol, quando ouvi seu Porsche entrar na garagem. Ela parecia não ter dormido há uma semana. Seu colapso na live do Instagram tinha sido cortado, remixado e compartilhado em todas as plataformas de mídia social imagináveis. Havia compilações no TikTok, threads no Twitter e vídeos de reação no YouTube. O colapso da minha filha tinha se tornado espetacularmente viral da pior maneira possível. Pai, eu me virei. Clara estava parada na porta, ainda com as roupas de ontem, segurando um celular com uma teia de aranha de rachaduras na tela. Podemos conversar? Claro. Ela se sentou na cadeira à minha frente, o olhar fixo no oceano. Há quanto tempo você está acordado? Desde as 4. Eu sempre assisto ao nascer do sol. Todos os dias. Todos os dias que estou aqui. Há 20 anos. Ela ficou quieta por um longo tempo. Então, pai, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja honesto comigo. Ok, ontem à noite, quando você mostrou a todos os documentos e ligou para sua advogada e tirou o artigo da Forbes, algo daquilo foi planejado? Tomei um gole lento do meu café. O que você quer dizer com planejado? Quero dizer, você sabia? Você sabia que Juliano e eu íamos tentar tomar a casa? Você deixou acontecer só para poder nos humilhar daquele jeito? Eu olhei para ela. Clara, você planejou tentar tomar minha casa? Não. Bem, sim. Quer dizer, nós pensamos que era o próximo passo lógico. E quando começou a parecer lógico? Ela olhou para as mãos. Quando os pais do Juliano sugeriram. Eles disseram que você provavelmente estava lutando para acompanhar as despesas e era orgulhoso demais para pedir ajuda. Eles disseram que a coisa responsável a fazer era assumir a propriedade antes que você entrasse em problemas financeiros de verdade. E você acreditou neles? Eu queria acreditar neles. Ela admitiu em voz baixa. Parecia que eu estava cuidando de você, como se eu finalmente estivesse sendo a adulta. Coloquei minha xícara de café na mesa. Clara, quanto você acha que custa para manter esta casa por ano? Eu não sei. Muito? Chuta.
500 mil, mais perto de 800 mil. IPTU, seguro, contas, paisagismo, segurança, mais a gestão da casa de hóspedes, os serviços de limpeza para trocas de aluguel, os reparos. Clara apenas me encarou. Você tem pago quase 800 mil reais por ano. Por 20 anos. Alguns anos mais, outros menos. Depende do que quebra. Isso é quase 16 milhões de reais. 15,2 milhões, para ser preciso, eu disse. Eu mantenho registros muito detalhados. Clara se atrapalhou com seu celular rachado, abrindo o aplicativo da calculadora. Seus dedos tremiam enquanto ela digitava. Pai, se você gastou tanto só nesta casa, quanto dinheiro você realmente tem? Mais de 20 milhões. Quanto mais? Levantei-me e entrei no meu escritório. Clara me seguiu. Os documentos da noite anterior ainda estavam na minha mesa, mas abri um arquivo diferente. Este estava cheio de pastas codificadas por cores, organizadas por ano e tipo de propriedade. Estes são os registros de aquisição, eu disse, tirando uma pasta grossa rotulada 1994 a 2000. Comecei a Litoral Prime Imóveis em 1994 com uma entrada de 40 mil reais em um duplex hipotecado na Praia do Vento. Clara pegou uma escritura. Avenida Beira-Mar, 38. Preço de compra, 160 mil. Aquele duplex vale 6 milhões hoje, eu disse. Ele gera 70 mil por mês em receita de aluguel. Tirei outra pasta. 2013 a 2016. Esta foi a fase de grande expansão. 27 propriedades, todas execuções hipotecárias ou vendas de imóveis em dificuldades. Preço médio de compra, 400 mil. Valor médio atual, 9 milhões. Clara estava lendo as escrituras como se estivessem escritas em uma língua que ela estava apenas começando a entender. Pai, quantas propriedades você tem? Até ontem de manhã, 220. 220 propriedades, ela repetiu, atordoada. Casas de praia, chalés na montanha, lofts na cidade, aluguéis suburbanos. A Litoral Prime tem ativos na Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Ceará, 16 estados no total. Clara afundou na minha cadeira de escritório. Como isso é possível? Juros compostos. Reinvestindo cada real e muitos, muitos dias longos. Abri meu laptop e puxei o portal da Litoral Prime. Este é o nosso sistema nervoso central. Ele lida com todas as reservas, pagamentos, solicitações de manutenção e comunicações com os hóspedes para todas as 220 propriedades. A tela exibia um painel em tempo real. Taxa de ocupação atual, 87%. Receita projetada para hoje, R$ 51.436. Receita desta semana até o momento, R$ 312.890. Clara olhou para a tela. Pai, isso diz que você ganhou mais de 300 mil reais esta semana. É uma boa semana, temporada de férias de verão. Em uma semana, você ganhou mais dinheiro do que a maioria das pessoas ganha em 5 anos. Clara, eu venho ganhando esse tipo de dinheiro há 15 anos. Onde você achou que tudo isso estava indo? Ela olhou ao redor do meu escritório simples. A mesa simples, o computador básico, os arquivos utilitários. Eu pensei que você era apenas organizado. Eu sou organizado, extremamente. É a única maneira de gerenciar 220 propriedades sem enlouquecer. Abri outra pasta. Estas são as entrevistas da Forbes. Eles me perfilaram 3 vezes. Os magnatas invisíveis do mercado imobiliário, os senhores de terras discretos do Brasil e os milionários vizinhos que você nunca reconheceria. Clara pegou o artigo mais recente. A manchete dizia: Arthur Almeida, o homem de 500 milhões de reais que dirige uma caminhonete de 50 mil. Eles me entrevistaram por 6 horas, eu disse. Eles queriam entender como alguém poderia construir esse tipo de riqueza vivendo uma vida completamente normal. Clara leu o artigo em silêncio. Então ela ergueu os olhos, cheios de lágrimas. Pai, este artigo te chama de um dos empresários imobiliários mais bem-sucedidos e éticos do país.
Diz que você criou mais de 400 empregos e gerou mais de 60 milhões em receita de impostos locais. A gestão de propriedades é um negócio que exige muita gente, eu disse. Equipes de limpeza, equipes de manutenção, paisagistas, empresas de segurança, empreiteiros locais. Diz que você nunca tirou um salário da Litoral Prime, que você reinveste cada centavo de volta no negócio e em benefícios para os funcionários. Por que eu precisaria de um salário? O negócio cobre tudo o que eu preciso. Os olhos de Clara percorreram o artigo novamente. Pai, diz aqui que você tem financiado anonimamente bolsas de estudo para os filhos de seus funcionários. Bons funcionários são o ativo mais valioso que você pode ter. Investir em suas famílias é apenas um bom negócio. Quanto? Ela perguntou, a voz embargada. Quanto o quê? Quanto você gastou em bolsas de estudo? Tirei outra pasta. 4.200.000 reais nos últimos 10 anos. 47 jovens até agora. Temos engenheiros, professores, enfermeiros. 2 deles trabalham para a Litoral Prime agora. Clara estava chorando abertamente agora. Pai, eu tentei roubar sua casa. Você tentou roubar uma das minhas casas, corrigia gentilmente. Quantas casas você tem que eu não conheço? Permiti-me um pequeno sorriso. Clara, você sabe de 2 das minhas propriedades, esta casa e o prédio do seu apartamento. Eu sou dono de ambos. Mais 218 outros. Você é o dono do meu prédio? Comprei há 3 anos. O proprietário anterior estava prestes a aumentar os aluguéis e expulsar todos os inquilinos de longa data. Achei que você ficaria mais confortável se eu estivesse no controle da sua situação de moradia. Clara colocou a cabeça entre as mãos. Oh, meu Deus! Clara, há outra coisa que você precisa saber. Ela ergueu os olhos, o rosto pálido. Eu não sou mais dono dessas propriedades. O que você quer dizer? Ela sussurrou. Quero dizer que eu as vendi ontem. Tanto esta casa quanto o prédio do seu apartamento. Você vendeu meu apartamento? Eu vendi tudo que você achava que era seu, eu disse. Clara me encarou, em choque absoluto e total. Os novos proprietários tomam posse ao meio-dia de hoje. Exatamente às 7 horas da manhã, meu telefone tocou. Era Marcelo Chaves, meu vice-presidente de operações. Arthur, está feito. Ambas as propriedades vendidas para o grupo de desenvolvimento Harrison. As transferências bancárias foram concluídas há 23 minutos. 32 milhões de reais no total. Negócio à vista, sem contingências. Coloquei-o no Viva Voz. Clara ouvia, boquiaberta. Marcelo, você pode confirmar o cronograma para mim? Contratos de venda executados às 6 horas e 7 minutos. Transferências de propriedade registradas no cartório de imóveis às 6 horas e 31 minutos. Os advogados do Harrison estão preparando as notificações de posse agora mesmo. Devem ser entregues até às 10 horas. E a terceira propriedade? Perguntei. Clara parecia perplexa. Terceira propriedade? O complexo de apartamentos Torres do Oceano, onde a Clara mora, esclareceu Marcelo. Venda finalizada às 6 horas e 54 minutos. O Harrison pagou 41 milhões. Também um negócio à vista. Clara se levantou tão rápido que sua cadeira virou. Você vendeu o prédio do meu apartamento? O grupo de desenvolvimento Harrison é o maior concorrente da família Barros, continuou Marcelo alheio. Eles estavam extremamente motivados para adquirir ativos costeiros de primeira linha, especialmente aqueles que estavam fora do mercado por tanto tempo. Eu sorri. Marcelo, você pode explicar para a Clara o que o Harrison planeja fazer com as propriedades? Renovação completa e reposicionamento. A casa de praia está programada para se tornar um centro de retiros corporativos privados. O prédio de apartamentos está sendo convertido em condomínios de luxo, com um prazo de realocação de inquilinos de 60 dias. Clara agarrou meu braço. Pai, isso significa que eu tenho que me mudar em 60 dias. É isso que significa, confirmei. Mas para onde eu vou? Essa é uma excelente pergunta, Clara. Para onde você planeja ir? Ela parecia em pânico. Eu não sei. Eu não tenho dinheiro guardado. Você paga por tudo. Tirei meu celular e abri meu aplicativo bancário. Clara, olhe para isso. Mostrei a ela a tela. Fundo fiduciário Clara Almeida. Saldo R$0. O que aconteceu com meu fundo fiduciário? Você nunca teve um fundo fiduciário. Você tinha uma mesada mensal que eu transferia pessoalmente da minha conta empresarial. 40 mil para o aluguel, 15 mil para despesas, 10 mil para gastos discricionários, 65 mil reais por mês, todo mês, por 7 anos.
Clara fez as contas no celular. Pai, isso é mais de 5 milhões de reais. 5.460.000, para ser exato. E de onde vai vir agora? Não vai, eu disse. Clara me encarou. O que você quer dizer? Quero dizer que as transferências mensais terminam hoje. Seu contrato de aluguel será rescindido em 60 dias. O leasing do seu carro será rescindido assim que o pagamento deste mês não for efetuado. Seus cartões de crédito serão cancelados quando as contas de débito automático forem encerradas. Pai, você não pode simplesmente me cortar. Não completamente. Não posso? O celular de Clara começou a vibrar. Ela olhou para a tela e seu rosto ficou pálido. É o Juliano. Atenda. Ela deslizou para aceitar a chamada e colocou no viva voz. A voz de Juliano era frenética e furiosa. Clara, que diabos seu pai fez? Meu pai acabou de receber uma ligação do desenvolvimento Harrison. Eles são donos das nossas propriedades agora. Todas elas. Eu sei, Juliano. Ele as vendeu para nossos maiores rivais. Você tem alguma ideia do que isso significa para o negócio da minha família? Clara olhou para mim, impotente. Juliano, me desculpe. Eu não sabia que ele ia... Desculpe, Clara, o Harrison acabou de adquirir um portfólio de imóveis costeiros de primeira linha que minha família tenta colocar as mãos há 10 anos. Seu pai fez isso deliberadamente para nos prejudicar. Na verdade, eu disse, falando alto o suficiente para Juliano ouvir, eu vendi para eles porque me ofereceram o preço total que pedi à vista, com fechamento em 12 horas. Negócios são negócios, filho. A voz de Juliano ficou desagradável. Arthur, isso é incrivelmente mesquinho. Você está punindo a Clara porque ficou com os sentimentos feridos. Juliano, Clara tentou roubar minha casa. Seu pai me ameaçou com ação legal. Sua mãe se ofereceu para pagar minhas despesas de mudança porque achou que eu era um caso de caridade. Qual parte desse comportamento você acha que eu deveria estar recompensando? Estávamos tentando ajudar a Clara a garantir seu futuro, tomando uma propriedade que não pertencia a ela. Propriedade que deveria ter sido dela eventualmente. De acordo com quem? Juliano ficou quieto por um momento. Então, olha, Arthur, talvez possamos resolver algo. Meu pai tem contatos. Podemos arranjar para a Clara conseguir financiamento, comprar outra coisa. Com que renda? Perguntei. A renda dela como influenciadora, parcerias com marcas, posts patrocinados. Clara fez uma careta. Juliano, eu perdi 30.000 seguidores ontem à noite. Meus contratos com marcas estão sendo cancelados. Ninguém quer ser associado à garota que tentou roubar a casa do pai. O que você quer dizer com perdeu seguidores? Clara me mostrou o celular. Sua conta no Instagram, que ostentava mais de 600.000 seguidores, agora mostrava 423.000 e estava caindo a cada segundo. Minha live no Instagram de ontem à noite virou vídeos de compilação. Influenciadora mimada tenta roubar a casa do pai. Colapso de garota rica viraliza. Quando o privilégio encontra a realidade. Estão por toda a internet. Juliano ficou em silêncio por um longo e pesado momento. Então, Clara, acho que precisamos dar um tempo. Que tipo de tempo? O tipo em que não nos vemos por um tempo. Meus pais estão furiosos com o acordo do Harrison. Toda essa situação ficou complicada demais. A voz de Clara ficou muito pequena. Juliano, você está terminando comigo? Estou dizendo que preciso de espaço para descobrir como explicar para minha família que o pai da minha noiva acabou de vender um portfólio imobiliário de 9 dígitos para nosso maior concorrente. Mas estamos noivos. Estávamos noivos, antes do seu pai declarar guerra ao negócio da minha família. Peguei o telefone de Clara. Juliano, eu não declarei guerra a ninguém. Vendi ativos para o maior lance que atendeu aos meus termos. Se isso impacta negativamente o negócio da sua família, talvez sua família devesse ter feito uma oferta melhor. Arthur, isso não acabou. Na verdade, acabou sim. Clara não é mais minha responsabilidade financeira, o que significa que ela não é mais seu ponto de acesso conveniente às propriedades da Litoral Prime. Aconselho sua família a começar a procurar investimentos imobiliários em outro lugar. Desliguei o telefone. Clara olhou para a tela como se ela a tivesse traído pessoalmente. Pai, Juliano acabou de terminar comigo. Eu ouvi. Pelo que você fez. Pelo que nós dois fizemos, Clara. A diferença é que eu fiz de propósito.
Clara começou a chorar de novo. Pai, eu não tenho para onde ir. Você tem 60 dias para descobrir isso. Sem dinheiro, sem emprego e sem noivo. Bem-vinda à vida adulta, eu disse. A notificação de despejo foi entregue precisamente às 10 horas por um jovem advogado do desenvolvimento Harrison que parecia preferir estar em qualquer outro lugar do mundo. Clara assinou com a mão trêmula enquanto eu observava da cozinha. Ao meio-dia, a história havia transcendido as redes sociais e chegado à grande mídia. O noticiário local foi o primeiro a publicar. Magnata de Ponta do Mar Azul vende 73 milhões de reais em imóveis após briga familiar viral. Em seguida, os blogs do setor repercutiram. CEO da Litoral Prime executa venda de vingança impressionante para o rival Grupo Harrison. O telefone de Clara não parava de tocar. Repórteres, blogueiros, ex-parceiros de marca e amigos que de repente queriam saber como ela estava e obter informações exclusivas. Ela o desligou após a quinta ligação de alguém que afirmava ser do TMZ. Pai, há fotógrafos lá fora. Olhei pela janela da frente. 3 carros estavam estacionados do outro lado da rua, com lentes teleobjetivas apontadas para minha casa. Eles querem fotos da casa que lançou 1000 memes, eu disse. Você é famosa agora. Este não é o tipo de fama que eu sempre quis ter. A conta do Instagram de Clara estava sangrando seguidores. Caiu para 387 mil e continuava caindo. Os comentários em suas postagens antigas eram uma zona de guerra. Os e-mails de cancelamento de parcerias de marca chegavam mais rápido do que ela conseguia ler. Fashion Nova, Revolve, Danielle Wellington, Athletic Greens, todos cortaram os laços em 6 horas. Pai, a Sugar Bear Hair acabou de rescindir meu contrato. Eles disseram que minhas ações não se alinham mais com os valores da marca. E quais eram os valores da sua marca quando você estava tentando roubar minha casa? Clara estremeceu. Eu não estava pensando nos valores da marca. Eu estava pensando em... Eu nem sei no que estava pensando. Você estava pensando no que queria, eu disse. E presumiu que poderia simplesmente pegar. Seu telefone vibrou com uma mensagem de sua assistente. Sofia diz que a Revolve quer suas roupas de volta. Todas elas. As coisas que eles enviaram para a criação de conteúdo. Eles estão enviando um motoboy. Quanta roupa é isso? Talvez 75 mil reais em roupas. Tenho que devolver tudo que ainda não postei e até algumas coisas que já postei. Observei enquanto Clara começava a organizar seu armário, tirando peças de grife com pequenas etiquetas de papel ainda presas, indicando qual marca as havia enviado. Clara? Perguntei. Quanto deste guarda-roupa realmente pertence a você? Ela parou de dobrar uma jaqueta. O que você quer dizer? Quero dizer, quantas das roupas neste armário você comprou com seu próprio dinheiro? Clara olhou ao redor do quarto como se o visse pela primeira vez. Eu não sei. A maior parte disso é de parcerias com marcas. Ou são coisas que você comprou para mim. Mostre-me algo que você pagou por si mesma. Clara vasculhou seu armário por vários longos minutos. Finalmente, ela ergueu um par de jeans. Estes comprei na Renner há 2 anos. Custaram 180 reais. Mas, alguma coisa? Ela continuou procurando. Encontrou um suéter da C&A, algumas roupas íntimas, algumas camisetas velhas. O valor total de seu guarda-roupa pessoal era talvez de 1.000 reais. Clara, você tem 27 anos e possui 1.000 reais em roupas que você realmente pagou. Todo o resto foi um presente ou foi de graça. Nada é de graça, eu disse suavemente. Alguém sempre paga. Ela se sentou na beirada da cama, cercada por pilhas de roupas que tinham que ser devolvidas a empresas que não queriam mais nada com ela. Pai, eu não sei como viver sem dinheiro. A maioria das pessoas descobre como. A maioria das pessoas não cresceu com um pai secretamente milionário de 500 milhões de reais. A maioria das pessoas também não tenta roubar a casa do pai. Seu telefone vibrou novamente. Desta vez, era uma ligação de sua melhor amiga, Olivia. Clara, meu Deus, você está bem? Acabei de ver as notícias. Clara colocou a chamada no viva voz. Quais notícias, Olivia? Todas. A live do Instagram, a venda da propriedade, o término com o Juliano, está literalmente em toda parte.
As pessoas estão chamando de a maior implosão de influenciadora do ano. Olivia, eu não sei o que fazer. Amiga, você precisa sumir. Apenas desapareça por um tempo. Deixe tudo passar. Talvez vá ficar com seu pai até as coisas se acalmarem. Clara olhou para mim. Olivia, não posso ficar com meu pai. Ele vendeu a casa. Ele vendeu sua casa. Ele vendeu as 2 casas. Esta é o prédio do meu apartamento. Tenho que me mudar em 60 dias. Olivia ficou quieta por um momento. Clara, você precisa de um lugar para ficar? Eu não tenho dinheiro, Liv. Papai me cortou completamente. O que você quer dizer com cortou? Quero dizer, sem mais mesada, sem cartões de crédito, nada. Tenho, tipo, R$ 1.500 na minha conta corrente. Puta merda, e o Juliano terminou comigo, e todos os meus contratos com marcas se foram, e vou ser famosa na internet por todos os motivos errados no próximo ano. A voz de Olivia ficou muito cuidadosa. Clara, talvez você devesse apenas pedir desculpas ao seu pai. Eu tentei, ele não está ouvindo. Eu me manifestei. Clara, eu estou ouvindo, só não estou resgatando. Pai, qual é a diferença? A diferença, Clara, é que ouvir significa que eu ouço o que você está dizendo. Resgatar significa que eu resolvo seus problemas para você. Eu cansei de resolver seus problemas. Clara começou a chorar de novo. Mas eu não sei como resolvê-los sozinha. Então é melhor você aprender. Naquela noite, a história já era notícia nacional. A CNN exibiu um segmento chamado Quando as Fortunas Familiares Dão Errado. A Fox Business fez uma matéria sobre o complexo de herança da geração Iquers. O New York Post publicou uma manchete que gritava: "Filha exige casa de 20 milhões do pai, acaba despejada." O colapso de Clara no Instagram já tinha sido visto mais de 2 milhões de vezes em todas as plataformas. Alguém o transformou em um som do TikTok que estava em alta com vídeos de discussões familiares de outras pessoas. Ela se tornou um exemplo vivo e ambulante. Pai, vou ser lembrada para sempre como a garota que tentou roubar a casa do pai. Isso depende de você, eu disse. O que você quer dizer? Quero dizer, você pode ser a garota que tentou roubar a casa do pai. Ou você pode ser a garota que aprendeu algo com isso e se tornou uma pessoa melhor por causa disso. Clara olhou para mim. Como eu me torno a segunda opção? Você começa descobrindo como viver com R$ 1.500 até conseguir ganhar mais. Ela olhou para o saldo em seu aplicativo bancário. Pai, por quanto tempo eu tenho que fazer isso? Pelo tempo que for necessário. 3 semanas depois, Clara apareceu na minha casa novamente, mas desta vez ela estava diferente. Ela usava os jeans da Renner e o suéter da C&A, 2 dos únicos itens de vestuário que eram verdadeiramente dela. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo simples, sem escova profissional. Suas unhas estavam sem esmalte. Ela parecia uma jovem normal de 27 anos, não uma personalidade online curada. Pai? Podemos conversar? Claro. Ela se sentou na mesma cadeira na varanda onde tivemos nossa conversa 3 semanas antes. Mas o mundo inteiro parecia diferente. Eu consegui um emprego, disse ela. Ah, é? É em uma cafeteria em Santa Mônica. Salário mínimo. Mas é um começo. Começo na segunda-feira. Como você o encontrou? Entrei e perguntei se estavam contratando, disse ela com um pequeno sorriso irônico. Acontece que é simples assim quando você não é orgulhosa demais para trabalhar. Clara tirou um pedaço de papel dobrado do bolso. Eu também. Escrevi uma coisa, queria ler para você. Ok. Ela desdobrou o papel. Suas mãos estavam firmes desta vez. Pai, 3 semanas atrás, eu tentei roubar sua casa porque honestamente acreditava que merecia mais do que você. Eu te via como um fracassado que teve sorte uma vez e me via como um sucesso que estava sendo contido. Eu estava errada. Eu estava errada sobre tudo. Ela olhou para mim, depois de voltar para o papel. Passei 27 anos pegando tudo que você me deu e nunca parei para perguntar o que isso te custou. Não apenas em dinheiro, mas em tempo, em energia, em escolhas que você não pôde fazer porque estava muito ocupado cuidando de mim. Eu nunca disse obrigada porque achava que tinha direito a tudo. A voz de Clara ficou mais forte, mais confiante.
Aprendi algo nestas últimas 3 semanas. Aprendi que, na verdade, não sei fazer nada. Não sei como fazer um orçamento, porque nunca precisei. Não sei cozinhar, porque sempre pedia comida. Não sei limpar, porque sempre havia um serviço. E não sei como resolver meus próprios problemas, porque você sempre os resolvia para mim. Ela dobrou o papel e me olhou diretamente nos olhos. Não estou pedindo para você me aceitar de volta. Não estou pedindo dinheiro, ou ajuda, ou nada. Estou apenas pedindo uma chance. Uma chance de aprender a ser alguém de quem você poderia realmente se orgulhar. Clara, como isso se parece para você? Eu ainda não sei, disse ela honestamente. Mas sei como não se parece. Não se parece com tentar pegar coisas que não são minhas. Não se parece com esperar que outras pessoas paguem por minhas escolhas. E não se parece com te tratar como se você me devesse algo só por ser meu pai. Ela se levantou. Sei que você provavelmente ainda não pode me perdoar. E sei que dizer que sinto muito não conserta o que eu fiz. Mas eu queria que você soubesse que eu entendi agora. Eu entendo por que você fez o que fez. O que você entende? Você não me puniu, disse ela. Você me ensinou. Você me mostrou o custo real das minhas escolhas. E você me deu a chance de descobrir quem eu sou quando ninguém está pagando o meu caminho. Olhei para minha filha. Quer dizer, eu realmente olhei para ela. E pela primeira vez em muito tempo, vi alguém que eu reconhecia. Clara, eu disse. Gostaria de jantar na próxima semana? Seu rosto se iluminou. Sério? Sério. Mas você paga. Ela riu, uma risada real e genuína. Pai, eu ganho salário mínimo agora. Então vamos a um lugar que sirva comida de salário mínimo. Combinado, disse ela. Clara caminhou em direção à porta. Depois se virou. Pai, obrigada, por tudo, até pelas partes difíceis. Especialmente pelas partes difíceis, eu disse. Depois que ela saiu, sentei-me na minha varanda e observei o sol se pôr. Amanhã começaria a procurar uma nova casa para mim. Algo menor, mais simples. Algo que parecesse mais um lar e menos um ativo. Mas esta noite, pela primeira vez em anos, senti que finalmente tinha feito algo certo como pai. Se você ouviu esta história, por favor, me diga nos comentários de onde está assistindo. E lembre-se sempre, às vezes o maior presente que você pode dar a alguém é a chance de conquistar o que eles erroneamente acreditavam que lhes era devido. Fim da história.